Olá, pessoal Descomplicando o Reumatismo. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Dório Hellmann, que ele é membro do GARI, assim como eu, que o GARI é o Grupo Amigos da Reumatologia. A gente se conhece muito mais de 10 anos e é uma pessoa que eu gostaria muito que vocês conhecessem o Dório. Ele tem 50 anos de formado. É uma história de vida maravilhosa. É uma pessoa maravilhosa que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aqui eu apresento para vocês o Dr. Dório Hellmann. Boa tarde, é um prazer muito grande conversar com a Edna. Agradeço o convite e vamos tentar falar um pouquinho sobre tudo, sobre reumatologia, sobre a minha vivência reumatológica, a minha vivência como médico, como era a minha carreira inicial, e eu fico à disposição para a gente ir conversando e trocando algumas Esse ideias. bate-papo, né? Dório, eu agradeço muito a presença nossa aqui no consultório, no seu consultório. Eu confesso que há muito tempo eu tinha vontade de vir aqui te visitar, porque você fala sempre desse consultório. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, muito feliz. O prazer é todo meu. Eu É. acho que vamos tentar falar alguma coisa interessante. Vou tentar falar alguma coisa interessante da minha experiência, não só profissional, mas experiência de vida. Bem, já que a gente vai falar sobre experiência de vida, eu gostaria assim, que você comentasse só alguma coisa desse seu consultório. Né? A gente sabe que 50 anos não são 50 dias, é uma vida inteira, né? E eu sei que você tem um amor muito grande nesse consultório. Quantos anos já está aqui? Eu já estou há mais que 10 anos aqui. 10 anos. E eu gostaria assim, que você conversasse com o nosso pessoal aqui. A quantidade, você me falou uma quantidade de pessoas que já passou por você, né? Então, atendidas em consultório médico, eu não estou considerando os hospitais que eu trabalhei, enfim, Uhum. Hospital do Servidor Público Estadual, Hospital 23 de Maio, aula em faculdade. Então, eu não estou considerando isso. Atendidos no meu consultório, mais que 30.200 pacientes durante todos esses É anos. muita história, É né? muita história. É muita história de É muita vida. história. O que esse tempo que você está no consultório, que você tem esse número enorme de pacientes, o que você aprendeu de vida com eles? Eu aprendi muito de vida. Eu acho que a maneira como você atende a pessoa, eu acho que é fundamental. O respeito é incrível. E o paciente, o que eu sinto é que quando ele entra no consultório, que é um consultório agradável, bonito, eu coloco música, apesar de tudo, é uma experiência que eu fiz há muitos anos atrás. Falei, puxa vida, por que dentro de um consultório médico não pode ter música? Né? Para o paciente se relaxar, se relaxar. E eu acredito, Edna, que diante disso o paciente ele se sente muito mais Se confortável sente em e a casa. gente consegue fazer uma consulta muito mais agradável. E com o correr do tempo, tem pacientes que eu atendo, sei lá, 20 anos, 25 anos, e o relacionamento é totalmente diferente, porque ele acaba se abrindo e você acaba ele acaba te contando que, inclusive, coisas da vida dele, você passa a ser, inclusive, Muito mais do que um médico, é um muito, amigo. exatamente, Muito muito mais mais que do que um médico é um amigo. amigo. Eu acho que assim, eu acho que os dias de hoje as pessoas estão muito mais, vamos dizer, sozinhas, isoladas. Às vezes você não tem uma pessoa para confiar, para falar, alguma pessoa que oriente, porque eu acho que a nossa especialidade, como a gente tem, pega todas as especialidades, a gente tem que tratar a pele, tem que tratar pulmão, a gente tem que tratar olho, a gente tem essa abordagem multiprofissional. Eu acho que a gente pode entender melhor o paciente. Eu acho que ele se sente mais acolhido, ser o acolhido, né? Eu acho que você tocou num ponto muito importante para o público leigo conhecer um pouquinho mais do que é a reumatologia. Então, muitas vezes o paciente fica espantado de entrar dentro de um consultório reumatológico encaminhado por um oftalmologista.
Ele fala assim, puxa vida, A relação. qual é a relação? Por que que ele me mandou aqui? Por que que, entendeu? Então, eu acho que a gente deve divulgar hoje a reumatologia. Começou, eu acho que, a se desenvolver mais nos últimos anos, porque o pessoal começou a entender um pouquinho melhor, um pouquinho. Ainda é complexo, o paciente, às vezes, ele não sabe para onde ele tem que ir, se ele vai para um ortopedista, se ele vai para um reumatologista, enfim. Então, eu acho que a nossa obrigação realmente é mostrar o que a gente pode fazer. Então, essa abordagem que você colocou, eu acho fantástica. Nós, para fazermos reumatologia, eu tive que passar, você teve que passar por inúmeros estágios, tá? Eu, para fazer reumatologia, não é eu vou fazer reumatologia, não. Eu tive que fazer cardiologia, eu tive que fazer nefrologia, eu tive que fazer dermatologia, ou seja, eu tenho que entender o universo da medicina como um clínico geral. E o pior é que não é isso, não é só o corpo, Não. mas tem a psique também, né? Ah, Nossas doenças têm muito a ver com a parte psicológica, né? Até mesmo psiquiátrica, né? Os quadros de depressão, ansiedade, quer dizer, tudo fica ali imbricado, né? com certeza. A parte emocional hoje é uma coisa impressionante. O que eu vejo no meu consultório, ansiedade generalizada, bem por aí mesmo. Volta para aquelas coisas. Uma vez eu conversei com uma amiga minha, assim, falta bons amigos. As pessoas estão carentes de bons amigos. As pessoas que têm bons amigos de verdade, que falam as coisas que a pessoa precisa ouvir, não que a pessoa quer ouvir, isso é uma higiene mental boa. Porque você tem uma pessoa que você confia, uma pessoa que você pode dar bons conselhos, não é só qualquer conselho. Então, acho que quando o médico se torna também o amigo, realmente, como você falou, ele se abre, ele coloca uma série de questões que às vezes eles têm dificuldade, né? No dia a dia, às vezes sente vergonha de alguma coisa que fez, ele se abre melhor. E às vezes nisso é que a gente pode realmente começar a tratar, né? Bem, mas eu queria que você conversasse um pouquinho do seu histórico, né, de vida, né? Então, meu histórico de vida. Eu gostaria que você começasse assim. é, Eu sei que você nasceu em São Paulo, Então, vamos lá. né? Meus pais vieram de uma região muito pobre da Europa, que é a Moldávia, tá? E para eles o estudo era assim uma coisa importantíssima. Muito bem. Naquela época você não tinha muitas profissões como você tem hoje. Naquela época você tinha basicamente as grandes profissões era ou você vai ser engenheiro, advogado ou médico, tá? E aí era uma opção sua. Lógico, tinham mais algumas outras profissões, mas o forte eram essas três profissões. As superiores, na É. realidade, né? E E, aí eu optei por medicina porque eu achei que eu gostava de medicina. E realmente, até hoje, eu não me decepcionei. Então, como é que foi meu início? Por que eu fiz medicina? Basicamente por esta razão. Entrei muito novo na faculdade, entrei com 17 anos. isso em 1966. 66. Eu entrei com 17 anos e eu era, acho que, o segundo ou terceiro mais novo da minha turma, tanto mais que a gente, a partir do momento que a gente se formasse, nós íamos ter que fazer o CPO, o famoso CPOR, que era que você tinha que optar entre aeronáutica, marinha ou exército, né? Assim que a gente terminasse, né? Muito bem. Aí eu entrei na Unesp, que é a escola de Botucatu, nós somos a quarta turma da Unesp. Naquela época você tinha basicamente quase que só faculdades públicas. Então, o que você tinha? Você tinha o HC, o Hospital das Clínicas, tinha a Escola Paulista de Medicina, você tinha a Santa Casa, Sorocaba, Ribeirão Preto, basicamente isso. Eram poucas faculdades e o número de vagas pequeno para o número de pessoas que queriam entrar. Então, a hora que eu entrei na Unesp, em Botucatu, eu não pensei duas vezes. Embora morasse em São Paulo, eu fui para Botucatu e foi muito interessante para mim, né? Porque com 17 anos, você morando fora de casa teve que e... se virar, né? É? Teve que se virar. Morou na República?
Tinha Morava em República? República, eram seis marmanjões lá, então pode Aprendeu a cozinhar? imaginar. Aprendeu a cozinhar? Se eu aprendi. Eu tinha um amigo meu que era italiano, o Lino Lemônica, que eu guardo bom, infelizmente faleceu, que era um ótimo, né? Ele é italiano, aprendi muita coisa com ele. Que legal. E você acaba aprendendo a fazer tudo, né? Você tem que se virar. Naquela época, você se vira. Na época tinha muito plantão, como hoje em dia, Na faculdade, não. Aí, quando eu fiz o 6º ano, eu vim para São Paulo. Aí, o 6º ano, eu já fiz no Hospital Municipal. E aí é que surgiu a ideia da reumatologia, porque eu fui passando por cardiologia, por nefrologia, enfim, por todas as especialidades e acabou me chamando realmente a atenção. O que é reumato, assim, te chamou a atenção? Talvez seja influência também de quem era o chefe, William Charrad, que era um dos caras que mais entendia de medicina que eu conheci. Ele era uma fonte de medicina, independente de ser um excelente reumatologista, ele era um clínico de mão cheia. Então, ele conhecia tudo, né? Bem. E eu acho que isso teve realmente algum tipo de influência, pelo que eu me lembro, né? Ele já era chefe lá do Ele era do hospital. Exatamente, ele e o doutor Henrique Josef. Né? Quando é que ele também estava no servidor também estadual? Ele depois foi para o servidor público estadual. Tá. Bem, nós somos crias, né, do Dr. William. Exatamente. Nós somos os descendentes dele, né? Exatamente. O nosso paizão. E eu gostaria de deixar registrado que, para mim, independente porque foi meu chefe, mas para mim foi um dos reumatologistas mais importantes que nós tivemos no Brasil. Talvez a gente não tenha noção do que ele foi para a época. Ele era muito conhecido internacionalmente, ele foi o médico responsável da Organização Mundial da Saúde para as doenças crônicas, ele era o representante, e ele trouxe o Congresso Internacional de Reumatologia em 1990. O Brasil, nem a reumatologia brasileira era iniciante, ele conhecia todos aqueles pessoal que fazia trabalho de revista, tudo. Ele conhecia o pessoal pessoalmente. Nessa época, eu trabalhava no Hospital do Servidor. Eu já tinha entrado por concurso no Hospital do Servidor Público. E ele praticamente organizou o congresso inteiro. Era uma coisa fora do normal, não dava para entender. O cara era ele abraçava aquilo, ele organizou, ele não, praticamente ele delegava pouquíssimo. Ele chegou até a condução dos médicos para o centro de convenções. Ele fazia tudo. Foi um congresso internacional perfeito no Rio de Janeiro. Repercutiu internacionalmente. Foi um sucesso maravilhoso, mas eu acho que isso acabou custando muito da saúde dele. Essa aqui eu só, dessa homenagem curta com o Dr. William, eu acho que ele era um visionário na reumato. Acho que muito da reumatologia brasileira que vocês e a gente está vendo hoje, começou lá atrás com o Dr. William também. Né? Eu me lembro que um dos nossos cursos de reciclagem, que a gente fazia cada 2 anos, que ele reuniu todo o pessoal que passou na residência do servidor estadual, ele falando sobre os imunobiológicos, né? Ele foi visionário disso daí. Tinha alguns médicos mais antigos exponenciais. O William era um deles. O professor Samara era o Edgar Atra, que é da Escola Paulista de Medicina. São os grandes expoentes. São os grandes expoentes. O professor Castor Cobra. Foram os médicos antigos, fora o pessoal todo da velha guarda principalmente, mesmo. Ainda tem o principalmente da velha guarda. do Rio de Janeiro, etc. Bem, mas aí a gente você já fez concurso lá no servidor, aí ficou junto com o Dr. William. Então, aí a minha trajetória foi o seguinte, é bom até explicar como é que você fazia medicina naquela época. Então, eu gostaria que o pessoal entendesse que quando a gente começou a fazer medicina, não tinha computador, não tinha nada.
na mão. Era uma coisa fora do normal. Você estava num plantão de pronto-socorro, te chegava alguém com uma dor de barriga, você era obrigado a decidir, às vezes, se você levava para uma cirurgia ou não levava, sem ter nenhum instrumento na mão. Não tinha um ultrassom, não tinha um raio-x, não tinha nada. Então, era extremamente complexo. Você tinha que saber muito Você tem que clínica, muito, examinar muito o paciente. Você tinha que saber sinais, sintomas, Sintomas. uma série de coisas. Muito bem. Então, a gente ultrapassou essa fase de formação, que foram 6 anos. Mas nessa época tinha já o raio-x, né? O raio-x na época já ajudava bastante. Mas péssimo. Escorria, não é? Grudava. Era uma coisa assim surreal, né? Não era Abriografia. diferente, por exemplo, eu pegava uma. Então como é que foi? Eu terminei a faculdade, aí fui prestar, fiz residência médica no Hospital do Servidor Público, que na ocasião era considerado um dos melhores hospitais que tinha em São Paulo. Era uma coisa incrível. O volume de pessoas querendo fazer uma residência no servidor público O estadual. Só para dar um adendo aí, viu, pessoal? Na época que o servidor foi inaugurado, ele foi considerado... Tinha mais ou menos 1000 leitos na época, né? Ele foi considerado o maior hospital da América Latina. No 16º, acho que era o 16º, tinha um andar só para político. Se por acaso acontecer alguma coisa com o presidente, alguma coisa, ele ia direto para o servidor. Fora o corpo clínico que era incrível. E isso era importantíssimo, porque se nós tivéssemos alguma dúvida, nós íamos discutir com um corpo clínico que era fantástico. E as discussões eram frequentes, as trocas de ideia. Uhum. Então, o Hospital do Servidor Público era um negócio maravilhoso. Eu fiz 2 anos de residência. Quando chegou no último ano de residência, eu ia ter que prestar o Exército, a Aeronáutica, enfim, o CPUR, na época. E aí a reumatologia ainda era pequena, embora eu não fosse da Escola Paulista de Medicina, o professor Edgar Atra, da Escola Paulista, gostava muito de mim e me perguntou: você gostaria de fazer um estágio na França? Eu falei: olha, com certeza. Ele falou: te dou uma carta de apresentação. Naquela época você tinha que ter uma carta de apresentação. E foi incrível. Em 2, 3 meses, a resposta voltou, e lá fui eu morar na França durante 1 ano e meio, que foi uma experiência maravilhosa. Eu trabalhava num hospital de reumatologia, que é o La Riboisière, que é da Quantos da anos faculdade. esse hospital já tinha na época, assim? Só de reumato? O serviço de reumatologia, que era do professor Dessès, ele era assim... Atrás de você tem um livro dele que eu ainda guardo até hoje, que é uma coisa fantástica. E o professor Dessès era considerado, naquela ocasião, dos expoentes da reumatologia na Europa e talvez no mundo inteiro. Respeitadíssimo. E como é que foi sair do Brasil, de um serviço que também era bom da época, e ir para esse na França? Foi assim... Era complicado e não, né? Eu sempre fui meio que independente, tá? Mas eu cheguei no hospital e eu tive a sorte ainda de atender junto com um professor, que é o professor Kahn, que era, na época, também um expoente, e eu atendia com ele. Então, era muito interessante, porque o hospital, para esse hospital, eram drenados os casos de reumatologia, ortopedia, etc. Era um hospital bastante especializado. Tá? Então, como é que era feito? Você atendia os pacientes encaminhados. Então, por exemplo, se você morasse em um distrito da França, você tinha um médico que te acompanhava. Caso esse médico achasse importante, ele ia pedir a opinião do especialista. No caso, ele ia pedir, no nosso caso, o parecer do reumatologista. Então, nós fazíamos o atendimento de manhã,
Os exames possíveis de serem feitos com rapidez eram feitos, o paciente saía da sala e ia fazer os exames, e à tarde ele é atendido de novo. E aí, conforme o diagnóstico, o professor Kahn, ele gravava, tinha um gravador que ele gravava o parecer dele, isso ia para uma secretária que transcrevia, e o paciente voltava com a opinião que ele tinha, que era fantástico. Foi um aprendizado incrível. Então, a gente, nessa época, eu acho que a gente tinha médicos brilhantes em termos de diagnóstico, em termos de coisa. E a medicação, como é que era, assim? Tratar esses pacientes. Estamos falando da década de 70, mais ou menos, Se nós compararmos o que nós tínhamos naquela ocasião com o que nós temos, para dar risada. Assim, em termos de anti-inflamatório, o que nós tínhamos? Hoje nós temos, não sei nem o número de anti-inflamatórios que nós temos no mercado. Antigamente nós tínhamos o quê? A fenilbutazona. AS. E AS. E acabou. Aí o que aconteceu? Acabou se descobrindo que a fenilbutazona podia dar alguns efeitos colaterais seríssimos, né? É o que a gente chama de uma anemia aplástica, em que pega a medula e ele não volta. Muito bem. Aí surgiu a segunda, que eu me lembro, era a indometacina, que é ainda usada hoje, é um anti-inflamatório, até quando se faz estudos comparativos, que a gente compara um anti-inflamatório com o outro, a indometacina ainda foi, hoje menos, mas no passado, quando se queria comparar algum anti-inflamatório, em termos de potência, era sempre a indometacina. Só que ela tinha alguns efeitos colaterais, tipo dor de cabeça, aumento de pressão, etc. E aí começaram a surgir os outros anti-inflamatórios, mas o que a gente usava sempre era corticoide, né? Que eram os anti-inflamatórios hormonais, né? E aí tinha os específicos para tratamento de determinadas doenças, tipo artrite reumatoide. Eu sou da época que se usava o Solganal beolioso, que era um sal de ouro. O Solganal beolioso. A gente estuda, gente, na história da reumatologia, tá? A gente não pegou ainda essa época. Pois é. O ouro, o que mais? Então, tinha o injetável, depois surgiu o via oral, mas não funcionava nada. Fazia muito efeito colateral, né? Muito efeito colateral. Até chegar a era do metrexato. Aí entra o metrexato e... Mais ou menos em que época, mais ou menos? 1990, né? Eu acho, metrexato. Possivelmente. Aí começou o metotrexato. Que até hoje, pessoal, é uma base para muitos tratamentos da reumatologia. Foi um avanço grande na artrite reumatoide e outras doenças. E mais a hidroxicloroquina. Que né? Que infelizmente, nessa pandemia teve a imagem danificada, mas é um medicamento... Ainda base para principalmente para lúpus, né? Ainda é base. Exatamente. Para lúpus é fantástico. Ele evita piora do quadro, é incrível. E foi assim. E aí, há 22 anos atrás, apareceu o que a gente chama do primeiro medicamento biológico, eu acho que foi o infliximab, no Brasil. Um pouquinho antes teve a leflunomida, né? Metotrexato, a leflunomida. Mas era uma alternativa. Mas assim, em termos de nova classe, isso revolucionou o tratamento de artrite reumatoide, não só no Brasil, no mundo inteiro. E eu me lembro que eu levei 1 ano para começar a utilizar o infliximab, porque eu tinha medo. Nós não sabíamos os efeitos colaterais, etc. A gente aprendeu um pouquinho por causa dos corticoides, né? Que o pessoal foi doses muito altas de corticoide. Tem que lembrar que naquela época os pacientes de artrite reumatoide, antes do corticoide, eles ficavam totalmente paralisados, né? Das juntas. Depois que você dá corticoide, eles saíram da cama. Edna, era muito triste,
porque nós tratávamos, nós tínhamos que dar as altas doses de corticoide, e nós vimos os efeitos colaterais e não tínhamos muito o que fazer. Então, era realmente complicado. Então, eu coloco assim, a medicina, na época que eu comecei, em que nós não tínhamos recurso nenhum. Muito amor, né? Muito amor. Muito amor. E esses recursos foram vindo gradativamente. E graças a Deus, os biológicos, hoje a gente tem uma gama e o futuro da medicina está em cima desses imunobiológicos, que são remédios. Explica para E o nosso... alguns medicamentos também, via oral, que não são biológicos, que foram lançados ultimamente, de uns 4, 5 anos para cá, que também cujos efeitos são maravilhosos. Ou seja, eu te diria que mudou completamente a evolução da artrite reumatoide e de outras doenças que nós chamamos de doenças autoimunes. Então, pegando esse gancho daí, fala para a gente o que é o imunobiológico. O imunobiológico ele é um medicamento que ele é produzido a partir de uma célula matriz viva. Ao contrário do que uma grande parte dos medicamentos, eles são feitos por uma cópia em laboratório e não partem de uma matriz viva. O que acontece, então? Acontece que, a partir dessa matriz viva, pode variar o imunobiológico. Tá? Ou seja, se eu produzir aqui ou produzir em outro lugar, eventualmente pode haver alguma diferença. Isso é um motivo de grande discussão de alguns anos para cá, hoje menos, que são os biosimilares. Ou seja, a partir do momento da perda da patente por determinados laboratórios, outros fabricantes começaram a produzir a medicação. Só que não é uma medicação que você reproduz exatamente igual como você pegar qualquer comprimido e reproduzir. Tá? Então, a reprodução, a partir do momento que ela passa a ser de uma matriz viva, pode variar de laboratório para laboratório. Lembrando que assim, os imunobiológicos eles são usados em várias doenças. Na realidade, no caso da reumatologia, a gente tem algumas coisas, alguns elementos-alvo que está implicado na inflamação. Os primeiros biológicos foram os anti-TNFs, que a gente são os primeiros que a gente começou a usar. E à medida que tanto a imunologia como a reumatologia foi crescendo, foi se descobrindo os outros mecanismos de ação, porque tanto o corticoide quanto o anti-inflamatório, eles agem já no finalzinho. Então, a gente está buscando qual é o começo do problema da inflamação. Se a gente começar no começo, começar a tratar aonde está começando, a gente evita de dar anti-inflamatório, corticoide, não vai precisar. Então, esses imunobiológicos, eles têm um alvo, ou é o anti-TNF, o anti-interleucina 6, o anti-interleucina 23, e aí são as coisas mais específicas da reumatologia. Para cada doença, a gente vai ter um anticorpo que vai estar ali e a gente vai tentar neutralizar com essa medicação. O que você colocou é importante, quer dizer, isso que se fala de imunobiológicos é válido para a medicina inteira. Nós estamos falando de reumatologia, mas inúmeras outras doenças, a tendência realmente é cada vez mais se introduzir para outros tipos de afecção. Tá? E também, à medida que nós vamos descobrindo mais as doenças genéticas, nosso código genético, a gente também está descobrindo outras coisas. Então, eu acho que hoje medicina está cada vez mais, o conhecimento é muito grande, de várias especialidades. A gente sempre tem as nossas aulinhas do GARI, né? A gente tentando sempre estar atualizado do que tem acontecido, né? E do que a gente pode melhorar. Já que você tocou no GARI, é importante que a gente explique um pouquinho mais o que é o GARI, né? O GARI surgiu por interesse de médicos que atuam em consultório particular, tá certo? E nós temos médicos que são do Hospital das Clínicas, da Escola Paulista. Nós somos mais ou menos por volta de uns 30
Eu acho que mais, Dória, acho que deve quase uns 45 hoje. Hoje, não, assim, Atuantes. Eu diria que por volta de uns 32 médicos que eu vejo atuantes. Então, isso é para posicionar a gente, para que a gente organize reuniões em que nós chamamos, às vezes, próprios colegas Da reumatologia e, eventualmente, colegas de outras especialidades, mostrando o quanto a reumatologia é difícil. Então, nós chamamos um gastroenterologista para falar sobre hepatite, a gente chama um pneumologista e vai por aí adiante. Então, isso demonstra o que é o GARI, o que é o nosso grupo, que surgiu do nada e hoje é um grupo muito respeitado dentro da reumatologia. E falando de consultórios, o pessoal do GARI está distribuído em São Paulo, em Sorocaba, em Cotia, Osasco, São José dos Campos, Mogi das Cruzes. Então, nós estamos crescendo em termos de pessoal, né? E é muito interessante, porque é muito bom fazer parte do GARI. Eu acho que a gente cresce muito, às vezes em consultório a gente está um pouco isolado e essas discussões, essa troca de experiências, discussão de caso, então isso é uma coisa que é muito importante para a nossa formação. E o médico está sempre aprendendo, né? E a medicina hoje, o volume de informação é tão grande que a gente, às vezes, não tem nem tempo de estar tão atualizado. Eu acho que é isso, acho que você tocou num ponto muito importante. Assim, como é que você colocou? Vamos voltar um pouquinho no passado. Se eu quisesse estudar alguma coisa pertinente a alguma doença, eu tinha que investigar. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que levantar um artigo, levantar o nome do artigo. Eu me lembro muito bem, eu vira e mexe, eu estava na biblioteca, na BIREME, que é da Escola Paulista de Medicina. Aí eu chegava lá, eu pedia um artigo, eu pagava esse artigo e esperava alguns dias, ou não sei quanto, dependendo, para o pessoal imprimir o artigo. Aí eles me marcavam o dia que eu poderia ir lá para pegar o artigo para poder estudar. Gente, era uma mão de obra incrível. Hoje não. Hoje a gente podia levar a revista para casa, tinha que ler lá. E ainda pagava, ainda tinha fila na fotocópia para tirar. Para tirar, exatamente. Era uma coisa fora do normal. Não é essas coisas do Google hoje não, viu, gente? Que você tira artigo, levanta. Então, agora vamos ficar imaginando o que eu passei nesses 50 anos, do nada até agora que nós estamos entrando na inteligência artificial, que é um negócio, o GPT, toda essa vai ser uma revolução que nós não sabemos para onde vai caminhar a medicina e outras especialidades que com certeza vão desaparecer. Dório, eu só queria mostrar para vocês que ele foi homenageado pelo CRM com essa medalha, né, aqui, né? Que é em comemoração, Dr. Dório Elmo, vocês vai dar para ver vocês aí, ó, sobre os 50 anos. Gente, é uma experiência de vida muito grande, né? Dório, eu acho que a reumatologia, eu acho que é muito fascinante. Eu acho que todos nós que fazemos reumatologia, eu acho que a gente gosta muito de estudar, a gente gosta muito das pessoas e a gente gosta muito dessa interação entre os órgãos, né? Somos um pouco curiosos, né? Um meio detetive, porque tem coisa que tem que ser detetive para você... Vou te dar só uma parte, às vezes é muito engraçado, né? Porque o paciente chega no teu consultório e ele fala, doutor, eu estou trazendo exames de 500 outros pacientes, de outros médicos. O senhor quer dar uma olhadinha? Ele fala, lógico que eu quero. Isso interessa muito, porque isso pode ser fundamental para que a gente feche o diagnóstico.
Desculpa, te Não, interrompi. aproveitando o gancho, vocês que estão descomplicando o reumatismo, se vocês forem lá atrás, tem uma série que eu coloquei, Descomplicando o Reumatismo no Consultório, e exatamente sobre essas dicas de você guardar, que exames vocês vão guardar. Para outras especialidades, um exame de um ano atrás, para eles não tem muita importância, mas para a gente tem muita importância, né? Então, às vezes eu sei que a pessoa às vezes é muito organizada, né? Gosta de jogar tudo fora, fica só com o último. E às vezes aquele que ele jogou fora era tão importante para a gente, para fechar um diagnóstico, né? Nós temos uma vantagem hoje que eu acho que é o computador, né? Exato. Então, grandes laboratórios, eles armazenam imagens e armazenam tudo. Então, isso eu acho que é e te dão todo um laudo evolutivo. Quer dizer, isso fez com que realmente diminuísse, às vezes, as necessidades. Né? Aproveitando esse gancho seu também, as imagens melhoraram, né? A gente saiu daquele raio-x que você disse que não via nada, e a gente foi tendo as imagens com ultrassom, tomografia, ressonância, e a ressonância hoje tem vários métodos que faz isso, faz aqui, tira gordura, põe, né, faz saturação, faz isso, e você tem umas imagens muito boas. Como é que você vê essa evolução da imagem? Não, volto a te falar, foi um negócio incrível para quem saiu. Eu me lembro que eu pegava, você falou, naquela época, quando eu comecei, tinha raio-x, mas as imagens, elas vinham escorridas, os métodos eram totalmente diferentes. Hoje você tem uma rapidez, você faz uma radiografia, você tem uma rapidez incrível. E muitas vezes o pessoal não se interessa mais por radiografia devido ao custo, porque é muito barato. Então, às vezes, hoje em dia, é mais fácil você conseguir fazer uma ressonância e uma tomografia do que você fazer uma radiografia. E eu acho que isso é muito ruim. Eu acho que principalmente algumas especialidades, elas abusam do excesso de tirar ressonância. Eu vejo paciente chegando para mim com ressonância de múltiplas articulações sem necessidade real. Essa é que é a verdade. Se fosse em outro país do mundo, eu acredito que não seria tão fácil como é aqui no Brasil. Eu acho que cada exame, seja raio-x, a ressonância, a tomografia, cada um ele vai mostrar alguma coisa. Tem coisas que é melhor um raio-x do que uma ressonância. Concordo. Tem coisas que vai ser muito melhor. Cada um, às vezes, o que você vai precisar de um raio-x. Uma muito tomografia mais, diferente de uma ressonância. Então, a arte está aí, né? A arte de você, o que você vai procurar, o que você está imaginando e que exames você vai pedir. E a gente também pode colocar não só as imagens, mas exame de laboratório, né? O laboratório também foi revolução, né, Dório? Não, total, revolução, uma revolução total. Se eu pegasse os exames de laboratório, imagina, 50 anos atrás era uma coisa básica, né? Muita coisa nós tínhamos, mas era uma coisa que meio que básica. E esses também evoluíram e com rapidez, né? Hoje, eu sempre comparo o laboratório hoje como uma padaria, né? Você entra, é verdade, você entra, você pode imaginar o volume, o número de exames que são coletados num dia que demoram no dia seguinte você está com o resultado na boca. Automação, né? Automação que veio, entendeu? Então, eu acho que a nossa especialidade, ela realmente tem oportunidade de ter evoluído tanto na parte de medicamentos, tanto na parte de exames de imagem, exames de laboratório. Então, hoje, a gente pode oferecer um tratamento muito mais personalizado para cada paciente. E eu acho que isso é uma coisa que a gente avançou muito. E vamos avançar cada vez mais. Dória, eu só colocaria assim, as suas considerações, o que você gostaria de o que eu deixar gostaria, de assim, meu recado que eu gostaria que acontecesse é que a reumatologia fosse muito mais divulgada e que o pessoal começasse a entender um pouquinho mais, o público em geral, o que é a reumatologia, a complexidade da reumatologia e o que a gente tem que saber
para poder exercer a especialidade. É só isso que eu gostaria. E que nosso grupo, né, continue evoluindo. Ok, muito obrigada, viu, Eu é que Doc? agradeço o convite, foi um prazer. E vocês descomplicando, tudo que a gente falou aqui, vai lá nos outros posts anteriores que vai ter muita informação interessante. Vamos falar sobre fãs, vai falar sobre o Descomplicando o Reumatismo no Consultório, tem muitas dicas interessantes. E até breve. Até breve. Obrigado. Tchau, tchau.